nosso bate-papo de hoje será com o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, que cumpriu várias agendas essa semana aqui em Brasília. Vice-governador Felipe Camarão, seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente no Café PT presencialmente, né? Eu que agradeço. É sempre um prazer. Sempre que eu posso, que eu tô aqui em Brasília, eu venho aqui bater um papinho. Já falei sobre vários temas, né? E tendo a oportunidade, no domingo passado, de ter participado do nosso 17º encontro, em que o Lula fez uma fala brilhante, o nosso presidente Edinho fez uma fala brilhante, a gente sempre fica mais revigorado, né? Com certeza. Orgulho de ser petista. Aqui em Brasília, essa semana o senhor cumpriu várias agendas, né? Quais foram os principais temas, né, que o senhor esteve aqui em Brasília cumprindo essa semana? Tive ótimas conversas, tive conversas boas com nossos senadores do Maranhão, né? Com o senador Everton, com a senadora Ana Paula, que inclusive tomou posse como nova presidente do PSB, que é um dos nossos partidos, do nosso arco de aliança. Dei para ela meus parabéns e minha saudação. O presidente Lula, inclusive, no nosso evento do domingo, no nosso encontro, fez questão de frisar explicitamente PCdoB, o PSB e o PDT, como partidos que sempre foram aliados conosco, de 89 para cá. E, então, fiz questão de parabenizar, de estar aqui com ela também nesse momento. A senadora Elisiane, que tem sido uma senadora leal, fiel, correta com o governo do presidente Lula. Tive a oportunidade de ir no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no MDA, e foi uma pauta muito boa, porque envolveu coisas que são muito especiais para mim. A pauta era agricultura familiar, apoio técnico para a agricultura familiar. E uma liberação de recursos via a Universidade Federal do Maranhão, que é a universidade que eu sou professor. Sim. Então eu vim como vice-governador, claro, do PT, apoiar a agricultura familiar do nosso estado, do Maranhão, mas também como professor da universidade, em nome do nosso reitor, Fernando Carvalho, do professor Henrique, de vários outros, pedi esse apoio. Estive no INCRA, tá, para falar sobre titulação de terras quilombolas. Bacana. Numa cidade importante do Maranhão, que acho que muita gente conhece, Alcântara, onde tem a nossa famosa base de lançamento. O presidente Lula esteve lá recentemente. Falou sobre justamente essa titulação, são 55 mil hectares, para vocês terem uma ideia, é área muito ampla, porque não pega só Alcântara, pega toda a Baixada Ocidental maranhense. São mais de 10 cidades, mais de 10 municípios, então as coisas estão andando bem. Tive a oportunidade de também conversar sobre uma área indígena importante que nós temos, aí é outra região, na região central do Maranhão, Itaipava do Grajaú. E também tive a alegria de visitar minha outra casa, que eu sou professor da universidade, mas também sou procurador federal da AGU. Então, estive lá na AGU, falei com o nosso ministro, Jorge Messias, parabenizei pelo trabalho que ele tem feito, brilhante do ponto de vista jurídico, mas também conversei sobre precatórios do Fundef, tanto da rede estadual quanto das redes municipais, do estado do Maranhão. Afinal de contas, além de professor, fui secretário de Educação por 7 anos. Olha então, só. Eu atuo em defesa dos nossos professores e professoras, dos educadores do Maranhão. E também sobre o Seguro-Defeso 2015. Para quem não sabe, o Maranhão e o Pará são os dois estados que têm mais pescadores e pescadoras cadastrados no país. E o presidente Lula determinou, e a Advocacia Geral da União está organizando um grande acordo para fazer o pagamento desse seguro-defeso, que foi lá do ano de 2015. Sim. A presidenta Dilma não pôde pagar na época, a gente estava no meio de um golpe, vamos lembrar. Exato. Aí depois entrou o Temer, entrou o Bolsonaro, não pagaram, e agora o presidente Lula vai fazer esse pagamento. Só no Maranhão são mais de 200 mil pescadores que vão receber esse seguro-defeso. Mas quase o mesmo número, isso, em Belém, e no Pará, perdão, e a COP30 vai ser lá, vamos lembrar. Então a gente estava justamente tentando programar essa agenda, né, para o presidente Lula aí, que é muito importante. Então tem titulação de terra quilombola para o estado do Maranhão, tem seguro de defesa para pescadores. Uma agenda ampla, né, uma agenda que a gente busca benefícios para os educadores e educadoras. Eu tento justamente usar minha função, meu cargo de vice-governador, e de ser do PT. O PT está hoje no governo e a gente tem esse lado social, né? Esse lado de lutar pelos trabalhadores e trabalhadoras. Foi muito proveitosa a minha agenda. Uma pauta bastante ampla aí para todo o estado, né? Além de vice-governador, como o senhor falou, você é professor também, procurador, né? Inclusive, sobre teria bastante propriedade para a gente poder falar sobre esse assunto, que é, inclusive, fake news, que é o assunto que eu gostaria de entrar agora. O senhor participou, inclusive, de um encontro sobre justiça, fake news e também democracia na Escola Superior de Magistratura do Maranhão, né? Como é que foi esse debate, vice-governador? Fui convidado pelo Tribunal de Justiça para proferir essa palestra. Então, tinham várias autoridades, juízes, desembargadores, assessores, advogados, estudantes. Tinha um público bem amplo, bem diverso.
eu tive a oportunidade de debater o tema sobre algumas premissas. Certo. Eu não estava só como vice-governador, mas não tem como separar, né? É verdade. O vice-governador que é político e também, obviamente, como professor. Uhum. Então, foi logo no começo da semana, segunda-feira, essa palestra. Eu, inclusive, fui vítima de fake news essa semana. Todo o tempo o pessoal dizendo que eu não sou mais pré-candidato a governador do Maranhão e eu continuo na minha pré-candidatura. O presidente Edinho, do nosso partido, confirmou, inclusive nas suas redes, que sou pré-candidato do partido no ano que vem. Então, eu falei um pouquinho como político, mas falei muito como professor. Um tema que, aliás, tem que ser debatido com muita ênfase no Brasil. O principal problema que nós vamos enfrentar nas eleições do ano que vem, depois da polarização, que é muito forte, e aliás, esse tema deriva da polarização, são as fake news. E as fake news têm um problema muito grave, que é o uso de inteligência artificial, perfis falsos, né, robôs. Na verdade, a gente já enfrenta esse debate, esse embate desde 2018. Desde 2018. E aí é uma fake news aprimorada, cada vez mais aprimorada. Pronto, né? Por conta da inteligência artificial. Por conta da inteligência artificial. Pelo menos antigamente as pessoas faziam as fakes e a gente sabia quem estava mentindo. Você tinha como acionar essa pessoa juridicamente. Hoje é um robô que está lá na tua rede, ou um perfil falso que faz uma postagem, e você não tem sequer como responsabilizar essas pessoas. Sabe? É uma coisa assim esquisita. Então, e aí como é que você resolve isso? Hoje, você resolve através do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, há 45 dias, tomou uma decisão que foi um marco jurídico. Ele definiu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, tá? Ele é parcialmente inconstitucional. O Supremo deu uma interpretação conforme a Constituição, que é uma técnica de controle de constitucionalidade, e disse o seguinte, olha, para ser responsabilizada as Big Techs, Instagram da vida, Meta, não sei o que, não precisa mais de ordem judicial expressa, porque isso era o que dizia o artigo 19. Exato. Então prejudicava muitas pessoas. Hoje, a gente pode também notificar extrajudicialmente. Então o usuário que se sente prejudicado pode acionar a própria plataforma para retirar aquele conteúdo. E é claro que a gente está falando aqui de fake news, mas eu até falei isso na minha palestra. Vamos imaginar um crime, tá? Porque fake news é crime, tá? É definido como crime. Mas a gente consegue visualizar quando é um crime mais, eu diria um crime mais amplo, um crime que a população entende melhor. Uma instigação ao suicídio, tráfico de entorpecentes, pornografia infantil, né? Tráfico de drogas, enfim, racismo, homofobia, isso tudo é crime. Difamação também, essas isso, crimes contra a honra, né? Injúria, difamação, calúnia. Tá lá, a gente olhou, já sabe que é crime, né? Exato. É fácil. Agora, quando é fake news, que as pessoas têm dificuldade até de identificar se aquela informação é verdadeira ou não, e pode ser uma fake news que pode ser para ajudar um pré-candidato ou para prejudicar um pré-candidato. Ou mesmo se não for da política. Sim. Tem muitos artistas, né, que são envolvidos nessas histórias de fake news. É verdade. Sabe? Exposição de nudes, né, dessa nudez não autorizada. Então nós estamos enfrentando um problema hoje que é real e concreto. O Supremo tomou essa decisão, é um processo que a gente chama juridicamente de processo estruturante, foram 11 parâmetros, é bem longa a decisão. O Supremo é uma decisão parecida, para quem quer comparar, com as emendas secretas, que o Flávio Dino foi o relator. Porque o Flávio Dino decidiu, mas vê que de vez em quando ele barra uma emenda, né? Não pode. Por quê? Porque não obedeceu o que ele havia definido na decisão do Supremo. Hoje a situação é exatamente essa. Então o Supremo está amoldando isso. E aí chega onde eu quero. Quem tem que resolver isso não é o Poder Judiciário. Quem tem que resolver isso é a política, é o legislativo. O que está faltando hoje no país é uma regulamentação séria. Porque lei já existe, né? O que falta é justamente essa regulamentação. Uma regulamentação das redes sociais especificamente, que todos os países, a Europa toda está fazendo isso. Mas a extrema-direita não quer, sob um argumento errôneo, que é da liberdade de expressão. Isso é mentira. Regulamentar a rede social não é tolher liberdade de expressão, não é censura. Censura foi na época da ditadura, quando o cantor tinha que apresentar sua música antes, né, o cineasta tinha que apresentar seu filme, o escritor tinha que apresentar seu livro, para uma junta de censura saber se podia publicar ou não. É verdade. Regulamentar a rede social é diferente, é saber assim, onde você vai ter uma rede social, qual é o CPF dele? Porque se você praticar algum crime na sua rede social... Você tem que ser responsabilizado. Tem que saber quem é, tem que ser responsabilizado. Se o Felipe falar alguma coisa, a pessoa tem que saber quem é esse Felipe. Onde é que o Felipe mora? Onde é que ele pode ser achado, entendeu? E se eu não conseguir achar o Felipe, aí a rede social vai ter que ser acionada, a tal da Big Tech. Então, sobre esse é o debate principal que nós temos na sociedade e que vai repercutir ainda mais. 18 foi difícil, 20 foi difícil, 22 foi muito difícil,
né? 24 já foi uma confusão aí em seus municípios. E, infelizmente, a nossa perspectiva para 26 é piorar um pouquinho. E a gente tem hoje um presidente dos Estados Unidos que também é um dos donos de uma Big Tech também, né? Então acaba que há também um conflito de interesses aí também, né? E que é um dos maiores criadores de fake news do planeta. Pode ver que o ex-presidente do Brasil divulgava 7 mentiras por dia e é a mesma coisa que esse presidente norte-americano tem feito, divulgando fake news o tempo todo. E aí, quando a gente está falando de fake news que são eleitorais, a pessoa vai dizer, isso não me interessa, só interessa para os candidatos. E quando rolou aquela fake news, que todo mundo aqui lembra, que cloroquina curava Covid. É verdade. Que era contra o uso de máscara, você lembra? Que, não precisa usar máscara. Aí já começa a afetar a vida das pessoas. Começa a afetar a saúde das pessoas. E esse é o grande perigo. Tá? Esse é o grande perigo. Quando esse presidente norte-americano começa a instigar a guerra, começa a fazer tarifaço nos países, o que ele está fazendo? Está tornando a sociedade beligerante. Prejudica uma série de empregos no nosso país, prejudica o agronegócio, prejudica a nossa pecuária, prejudica a nossa sociedade sob um argumento falso, porque é um argumento político. A própria caça às bruxas já é uma fake news, né, como ele afirma, por exemplo. E já é uma fake news. Ele, na verdade, está querendo atingir a soberania nacional, a soberania do país, com um argumento falso, divulgando notícias falsas. Isso. Porque se alguém praticou crime no Brasil, gente, quem tem que julgar esses crimes é o judiciário brasileiro. Que é independente. Totalmente independente, não tem nada a ver com o executivo, não tem nada a ver com o legislativo. Vocês imaginam se nós, brasileiros, vamos se meter em alguma condenação, algum processo judicial norte-americano. Nós não podemos fazer isso, aliás, não podemos fazer isso na Argentina, não podemos fazer isso no Peru, no Chile, onde quer que seja. E a função que o presidente Lula tem feito como líder mundial que pode ver, é buscar sempre a paz. Quando o Lula atua, é para buscar paz entre os povos, entre os países. Os 2 maiores líderes mundiais dos últimos tempos, Nelson Mandela e o presidente Lula, que muito tem em comum, pregam sempre a paz e o diálogo entre os povos. E esses divulgadores de fake news pregam justamente o contrário, pregam a guerra. O senhor até falou agora há pouco que foi vítima de uma fake news recentemente, né? Dizendo que o senhor não iria mais concorrer às eleições no Maranhão em 2026, né, para governador do Maranhão. E como é que o senhor conseguiu aí esclarecer isso aí, sair realmente aí dessa fake news, governador? Pois é, quem está na política, quem tem cargos públicos, nós temos que nos submeter a coisas que são da política, porque o embate político ele é natural, né? Tem uma ranhura, como a gente brinca, né? Tem uma cotovelada aqui e acolá, mas golpe baixo não vale, né? Não vale dedo no olho, não vale chute na canela, porque isso fere as leis, fere a paridade das armas, fere o próprio princípio democrático. Então, quando se divulga mentira e fake news, as pessoas já ficam alvoroçadas, né? Eu vindo para Brasília, começou uma fake news dizendo que eu vim para desistir da minha pré-candidatura. E foi muito pelo contrário. Eu vim aqui fazer agendas de governo, buscando benefícios para o Maranhão e também agendas políticas. Tive com os senadores do estado do Maranhão, tive com a presidenta do PCdoB, com a Luciana, com os parlamentares do PCdoB, que é partido da nossa federação, tive com o presidente eleito e já empossado do nosso partido, Adilson Silva, que confirmou nas suas redes sociais a nossa pré-candidatura ao governo do estado do Maranhão. O Maranhão é um estado que historicamente sempre deu maioria para o Lula. De 89 para cá, a menor votação foi 73%. É um estado muito lulista. Infelizmente, nós nunca tivemos a honra de governar o Maranhão. E hoje, temos a minha pré-candidatura como único vice-governador do Brasil, do PT. O governador atual do Maranhão já foi reeleito, né? Não tem mais direito à reeleição, então é natural que o nosso partido, o maior partido de esquerda na América Latina, pleiteie isso. Mas pleiteie por quê? Primeiro, com o desejo de fazer a transformação social. Esse é o objetivo principal do nosso partido, defender trabalhadores e trabalhadoras, as pessoas do campo, da cidade, mulheres, a população negra, a juventude, fazer inclusão para as pessoas com deficiência. E esse que é o modo petista de governar. Fazer como o governador Rafael do Piauí, transformar 100% das escolas em tempo integral, que é do PT. Então fazer a transformação social. Mas é óbvio também que do ponto de vista político, a nossa candidatura, ou a nossa pré-candidatura, ela tem o objetivo primordial de puxar o palanque do presidente Lula para a reeleição, porque isso é importante não é para o Maranhão, é importante para o país. O presidente Lula é um vetor de estabilidade democrática. Vamos lembrar, se não fosse o presidente Lula e ou então o ministro da Justiça, Flávio Dino, no dia 8 de janeiro de 2023, nós teríamos muitos problemas com a democracia. Certeza. Foram os atos golpistas. E agora, o Supremo Tribunal Federal tem agido no rigor da lei, dentro da Constituição, e o ministro Alexandre de Moraes tem sido vítima, tá aí, ó, das fake news e de sanções
externas. E ele só está cumprindo seu dever, como o Flávio Dino cumpriu, como o presidente Lula cumpriu, como os parlamentares cumpriram, o Congresso Nacional foi muito correto naquele momento, como sempre é quando é preciso. Então, a gente está fazendo um movimento, na verdade, daquelas pessoas que defendem a democracia e a nossa soberania. Claro. Então, repudio veementemente qualquer tipo de fake news contra mim ou contra qualquer pessoa. Reafirmo minha pré-candidatura ao governo do Estado do Maranhão por esse projeto. Projeto de reeleição do presidente Lula, projeto de eleger 2 senadores do nosso campo político, que é o campo político de esquerda, certo? De centro-esquerda, progressista, e que é um campo político que, sobretudo, quer melhorar a vida das pessoas. Que veio, como eu lhe disse, é a agricultura familiar, é a população do campo, é a população quilombola, são os professores, educadores e educadoras, é disso que a gente trabalha. É nisso que a gente trabalha. Com certeza. Eu queria entrar em outro assunto daqui a pouquinho, ainda sobre as ações do governo Lula também no Maranhão, mas ainda sobre as eleições de 2026, o senhor falou aí da importância, né, de se eleger parlamentares, governadores, até o próprio presidente Lula, parlamentares progressistas, né, de esquerda, e é importante isso para que se possa garantir a governabilidade, isso tanto do ponto de vista do governo federal até mesmo do governo estadual, né? E eu queria que você falasse um pouco, né, dessa importância, né, de se aumentar a representatividade na Câmara Federal, né, no Senado também, de parlamentares progressistas. Por que isso é tão importante? Nós vivemos num regime que é do presidencialismo, é um presidencialismo chamado de coalizão. Mas, desde 2018, quando o ex-presidente foi eleito, nós enfraquecemos a figura do presidente da República por várias razões que todos aqui conhecem. Do ponto de vista de relação política com o Congresso Nacional, as emendas impositivas foram um instrumento que dividiu, né? Dividiu a água aí, as emendas dividiram as águas. E o Congresso Nacional, diante da fraqueza do ex-presidente, se tornou o nosso regime quase que parlamentarista. Então, há uma relação hoje muito difícil entre presidente da República e Congresso Nacional. Por quê? O presidente Lula até ressaltou isso no seu discurso no nosso 17º encontro no domingo. Porque nós não temos a maioria do Congresso Nacional do nosso campo político. É absolutamente dividido. É absolutamente dividido. Então tem certas coisas, emendas à Constituição, leis complementares, ou algumas matérias mais polêmicas, em que demanda uma articulação política muito forte. Demanda uma articulação política muito forte, que às vezes a população não entende, nem nossos aliados políticos entendem. Certo? Então, por que eleger parlamentares do nosso campo político? Justamente para facilitar esta governabilidade, a tal presidencialismo de coalizão. Quanto mais parlamentares da nossa ideologia política que tenham o sentimento de que a gente precisa debater o que é importante para o povo brasileiro, melhor será para o presidente Lula executar políticas públicas voltadas à população. Eu vou te dar um exemplo prático para que as pessoas entendam. Quem às vezes pode não entender bem essa questão mais teórica. Problema da educação brasileira. Qual é o problema hoje da educação brasileira principal? Já que o Fundeb se tornou permanente, é criar um sistema nacional de educação. Já existe o SUS, que é da saúde, já existe o SUAS, da assistência social, mas não existe um da educação. Hoje o Congresso atua na segurança pública, que é um tema também que me preocupa bastante no nosso Estado. Mas, voltando aqui à educação, então o Sistema Nacional de Educação é fundamental. É fundamental por quê? Para a gente aumentar a escolaridade, para a gente aumentar o nível, a qualidade da alfabetização, para a gente aumentar as escolas em tempo integral, como o Lula tem feito, como o Rafael tem feito no Piauí, como o Elmano tem feito lá no Ceará, que é governador do PT também, e como nós fizemos quando o Flávio era governador e eu secretário no Maranhão. Pois bem, o que a extrema-direita debate e para a pauta, em vez de aprovar o Sistema Nacional de Educação, homeschooling, que é algo absolutamente inviável para o Brasil. Não há que se falar em homeschooling, que é tirar a criança da escola. Vê bem, a gente está lutando para colocar a criança na escola. Isso. E a extrema-direita luta para tirar a criança da escola. Não faz sentido nenhum isso, gente. Porque nós temos ainda um nível de pessoas em situação de analfabetismo enorme. Como é que uma pessoa em situação de analfabetismo vai poder educar seu filho, a sua filha? Nós voltaremos para a era do fundamentalismo religioso, por exemplo. Inclusive, uma das bandeiras do senhor é acabar realmente com o analfabetismo no Maranhão, né? Tornar o Maranhão território 100% território livre do analfabetismo. Sim. E a gente faz isso como? Como Paulo Freire nos ensinou, com diversidade, com a diferença, com afeto, com a presença de professor e aluno dentro da sala de aula, sabe? Então, vejo que é uma discussão efêmera, que não vai resolver o problema da nação. Então, quanto mais parlamentares a gente tiver que tenham esta concepção de melhorar a vida das pessoas e não de ficar discutindo o sexo dos anjos, né? Tarifaço de Trump,
certo? Fazer aquelas maluquices ali na porta do Congresso Nacional, melhor será para a sociedade brasileira. Sem dúvida. E um outro debate que também é levantado pelo presidente Lula, inclusive, a partir da PEC da segurança pública, que é um dos debates, né, do presidente Lula, a questão da segurança pública, que também o senhor já levantou isso aí, já destacou a sua preocupação com relação à segurança pública no Maranhão. E o que fazer para resolver esse problema, vice-governador? Nós estamos com índices preocupantes no estado do Maranhão. Infelizmente, crimes contra o patrimônio, furtos, roubos, aumento de facção criminosa. Sim. Nós temos um grande trabalho que foi realizado ainda na gestão do ex-governador Flávio Dino no sistema penitenciário. Há 15 anos, aparecia no Fantástico cabeças sendo cortadas, né, pessoas decapitadas, vários protestos. Isso acabou no estado do Maranhão. Mas o Flávio criou na sua gestão o Pacto pela Paz e, infelizmente, hoje esse programa não tem grande continuidade. Então, quais são as minhas propostas fortes, firmes para o sistema de segurança pública, que serve para o Maranhão, mas que serve para o Brasil? Sim, claro. Primeiro, cultura de paz. Como é que se faz cultura de paz? Com a educação, em primeiro lugar. Importante. E este Pacto pela Paz é um pacto, como o próprio nome sugere, é uma concertação, é um arranjo institucional, não só do poder público, mas da sociedade civil, sobretudo. Então tem que ter as igrejas, sim, as igrejas evangélicas, a igreja católica, os povos de terreiro, tem que ter associação, tem que ter sindicato, tem que ter colônia de pescador, tem que estar todo mundo junto ali, claro, né, para que a gente possa criar esta cultura de paz, certo? E isso envolve muitas ações educativas, ações preventivas. A segunda coisa é tecnologia. A gente tem que equipar nossas polícias com tecnologia. Tem que haver serviço de inteligência, certo? Vejam só, o conceito do pior tipo de organização que existe no país, organização criminosa, a chamada OCRIM. Olha o nome, organização. Não é desorganização, é organização. Significa que eles são organizados para o crime. Portanto, o poder público tem que ser organizado para combater, claro, prevenir e reprimir. Como é que faz prevenção? Inteligência. Não dá, portanto, para as polícias terem inteligências separadas. E hoje, a Polícia Federal tem seu sistema de inteligência, a PRF tem seu sistema de inteligência, as polícias militares têm seu sistema de inteligência, a Polícia Civil tem sua inteligência, o Corpo de Bombeiros tem, cada um tem sua inteligência e eles não conversam entre si. Sim. Então, é muito importante dotar de equipamentos, né, claro, viaturas, armamento, colete balístico, tudo isso, mas tem que ter tecnologia para poder combater o crime. A gente já tem um avanço agora que é da identidade, né, que é unificada agora no Brasil todo, né? Veja, o documento de identificação. Fundamental. Seria o nosso RG. Cada um podia ter em um estado diferente, agora vai ser um só. Um só para todo mundo, que é o CPF. Exato. Né? Então, isso é importante. Então, tem que ter tecnologia, por exemplo, discutir ou não as câmaras, né, nos policiais, isso está em debate no Supremo também. E a terceira coisa é a valorização das forças policiais. É a valorização que eu estou falando, valorização financeira mesmo. É ter, a partir desse debate que o presidente Lula está fazendo, do sistema, né? A gente tem um nivelamento de todas as forças policiais, inclusive da polícia penal, antigos agentes penitenciários. Então, esse nivelamento, que tem que ser uma polícia cidadã, tem que ser uma polícia de proteção, de salvar vidas, e não de apenas prender pessoas. Uma polícia que comete uma letalidade tão alta como a gente tem visto em alguns estados, como em São Paulo, por exemplo, né? Exatamente. E um outro assunto, vice-governador, é sobre as ações do governo do presidente Lula, né? A importância também de se manter, de se ter um governo estadual também alinhado às pautas do governo federal. E sobre esse assunto, eu queria entender quais são as principais ações, inclusive, que o governo do presidente Lula tem feito no estado do Maranhão, né, que o senhor poderia destacar para a gente também. O Lula fez o Brasil voltar a sorrir, né? E claro que o Maranhão também. Nos 4 anos do último desgoverno, antes do presidente Lula, nós não tivemos nenhuma obra. Zero. Nenhuma. Em 217 municípios maranhenses. O ex-presidente não foi no Maranhão para inaugurar nenhuma obra. Zero. Nada. Zero. O que teve lá foi de emenda parlamentar. Foram nossos deputados e nossos senadores que mandaram via emenda parlamentar. Mas do governo federal, obra iniciada pelo ex-presidente, zero. Com o presidente Lula, já com 2 anos e meio de mandato, outro dia eu fui fazer os cálculos, já são quase 100 bilhões de reais em investimentos no estado do Maranhão. Incluindo obras do parque, etc. O Lula está fazendo, só na capital, está fazendo o maior anel viário da história de São Luís, que chega antes de... Porque São Luís é a ilha, né? É uma das capitais que são ilhas, junto com Vitória e Florianópolis. Está fazendo esse anel viário que vai sair lá nas praias de São Luís, sem precisar passar pelo centro da cidade. É uma obra aí que o nosso presidente está investindo mais de 30 milhões de reais.
Lá nas praias, ele está fazendo um prolongamento da nossa avenida, que é chamada de Avenida Litorânea, né? Que é a da Orla. Um investimento de 320 milhões de reais. Então, só eu já estou falando de mais de 350 milhões de reais só de mobilidade urbana dentro da ilha. Tem 2 residenciais que o presidente Lula está prestes a inaugurar, o residencial Mato Grosso, em São Luís, Perfeito. E o residencial Canto da Serra, na cidade de Imperatriz, que é a nossa segunda maior cidade do estado do Maranhão. Eu estou falando aí mais ou menos de mais de 5 mil, 6 mil casas do Minha Casa Minha Vida. Então já estão falando aí de praticamente 30 mil pessoas ou mais em 2 grandes bairros, com creche, com escola, com segurança, com equipamentos públicos. E eu tenho andado esse Maranhão todo, representando o governo do PT, representando o presidente Lula, para o Minha Casa Minha Vida, tanto urbano quanto rural. Nós temos mais de 30 mil unidades habitacionais sendo construídas, tanto no campo quanto na cidade. Isso sem falar do apoio ao tempo integral, sem falar da expansão da Universidade Federal, das pesquisas que estão sendo realizadas, das ações cotidianas do PAA, Sim. do Pronera, da volta do Bolsa Família, do Pé de Meia. Claro. Quase 90% da nossa rede pública estadual é beneficiária do Pé de Meia. Então são investimentos constantes, mensais, que o presidente Lula faz na faixa de milhões. Na verdade, se juntar com Bolsa Família, seguro-defesa e outros benefícios assistenciais, dá mais de 1 bilhão por mês, só para benefícios que as pessoas recebem para melhorar suas condições de vida. Então, o presidente Lula tem investido muito no estado do Maranhão, tem investido muito no Nordeste. E, para não dizer que eu não falei de Flores, né, nós passamos por uma tragédia que foi a queda daquela ponte que ligava o Maranhão ao Tocantins. Sim. Obviamente não é culpa do nosso governo, mas o presidente Lula determinou, através do ministro Renan, imediatamente a reconstrução da ponte, que já está sendo reconstruída. Recentemente o Lula também, o ministro Renan até postou nas suas redes essa semana, eu repostei ele, uma outra ponte que foi feita que liga uma cidade chamada Alto Parnaíba ao Piauí, construída pelo governo do presidente Lula. Só nessa conversa que eu falei para ti, mais de R$500 bilhão aí, investimentos de obras, né? E essa pergunta nem estava prevista, né? Fiz uma pergunta aqui para ver se o governador lembrava, né, de algumas ações aí, foram várias ações, né, no estado do Maranhão. E uma última pergunta, Camarão, é o seguinte: você esteve aqui recentemente em Brasília, também participou do 17º Encontro Nacional do PT, que aconteceu nesse último final de semana. E queria saber como é que foi a participação, né? O que você achou desse encontro e o que esperar do PT agora, né? Que o Edinho Silva assumiu, né? Como nosso novo presidente. O que esperar do PT nos próximos 4 anos? Eu tive o grande orgulho de compor a chapa do Edinho, né? Como um dos possíveis delegados nacionais. Tive na condição de vice-governador do partido no nosso encontro. Tive a oportunidade de conversar com o presidente Lula, com o presidente Edinho. Foi um evento brilhante. O Paulo Okamoto fez uma fala maravilhosa. O nosso ex-presidente, senador Humberto, da mesma forma, e a Gleisi, né, foi amplamente reconhecida. Eu quero aqui deixar a minha homenagem especial à presidenta Gleisi, por tudo que ela fez pelo PT nos últimos 8 anos. Eu te diria que a Gleisi é uma das nossas grandes alegrias do partido. Eu tenho um grande orgulho de ter sido presidido por uma mulher, né, uma mulher forte, uma mulher brava, guerreira, que tem ajudado muito o nosso partido e que agora está ajudando muito o presidente Lula, né? E aí, obviamente, o Edinho deu a linha, né, do nosso partido, essa volta para a base, esse engajamento nas redes sociais, mas também nas nossas redes reais, né, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nas nossas escolas, na universidade, como o PT foi forjado. Né? Uma busca pela base nossa petista, que são os movimentos sociais, que são os sindicatos, que são os trabalhadores e trabalhadoras, que é olhar para o pobre, para quem tem fome, como o presidente Lula falou nessa semana também, na solenidade do CONSEC, ele até chorou, né, falando da fome. E só o presidente Lula com essa sensibilidade para fazer isso, para mudar essa realidade, para tirar de novo o Brasil do mapa da fome, depois de 20 anos. Isso é o nosso partido, isso é o nosso presidente que faz. E o presidente Lula que fez uma fala que eu vou degravar e ter como manual, né, de política. É governar para quem precisa, governar com amor, dialogar, buscar a paz, defender a nossa soberania, os nossos princípios democráticos e saber que o PT é partido de todos e de todas. O PT é o partido do católico, do evangélico,
do povo de terreiro. É o Sim. partido do flamenguista, do corintiano, do vascaíno, do palmeirense, né? É o partido dos pretos e das pretas, é o partido da juventude, dos quilombolas, indígenas, juventude, da mulherada, das pessoas com deficiência. Essa foi a principal mensagem que o presidente Lula falou e é nisso que eu me inspiro todos os dias. Eu me filiei ao partido para ser candidato na época a deputado federal, acabei sendo candidato e eleito vice-governador com muita honra do estado do Maranhão, mas tenho muito orgulho de fazer parte desse partido, de ter um líder como o presidente Lula, que hoje não é um líder apenas nacional, é um líder mundial, sim, é um líder que nos inspira, sobretudo, e esse 17º encontro também é esse parâmetro, né? Essa chave que nós temos, que nós saímos de lá todo mundo muito empolgado para ter essa prioridade da reeleição do nosso presidente, para ter essa prioridade de eleição de senadores e senadoras, deputados e deputadas, congressistas, também de parlamentares estaduais e, obviamente, de governadores para ajudar os nossos estados. Sem dúvida. Felipe Camarão, vice-governador do Maranhão, muito obrigado pela conversa aqui, por essa entrevista aqui com a gente no Café PT. O espaço segue sempre aberto. Desejo muito sucesso cada vez mais lá no Maranhão, viu? Obrigado, eu que agradeço. Um beijo para todo mundo. Tamo junto.